Vamos às informações políticas desta quinta-feira. Arimatea Souza, mais um ruído aí no relacionamento do governador João Azevedo com o seu partido, no caso o PSB. Boa noite. Boa noite, Anchieta. Boa noite, Mônica. Boa noite, telespectador. Pois é, o governador João Azevedo está em Brasília. Ele fez aquele giro perante a bancada paraibana. Na verdade, vai até complementar hoje à noite esse giro, apelando para que os 12 deputados federais e 3 senadores da Paraíba insiram no Orçamento Geral da União recursos para o governo do Estado dentro das obras elencadas pela administração estadual. Já houve reuniões com a bancada nesse sentido, mas como o prazo limite está chegando ao final, o João foi reforçar essas postulações. Notadamente, o Arco Metropolitano de João Pessoa, no caso aqui nosso, o Centro de Convenções, entre outras obras que foram priorizadas pela administração estadual. E aí João conseguiu falar com toda a bancada, menos com o deputado Gervásio Maia, deputado federal, que saiu da rota do alcance, ou seja, não viabilizou esse contato derradeiro com o governador da Paraíba lá em Brasília. E o deputado do partido dele, do partido dele, do PSB, e é o único deputado mais sintonizado diretamente com o ex-governador Ricardo Coutinho. Portanto, Gervásio foi o ponto fora da curva nesses contatos finais em relação ao Orçamento Geral da União do próximo ano. Hoje, João Azevedo, que tem sido muito cobrado por deputados, por prefeitos aliados sobre definições, principalmente para quem vai disputar o processo eleitoral do ano que vem, João Azevedo declarou hoje que espera uma definição, uma correção de rumos por parte da direção nacional do PSB até o final deste ano. Se até dezembro isso não acontecer, ele vai anunciar seu posicionamento partidário, uma espécie de sinalização para os aliados na perspectiva do processo eleitoral do ano que vem. Ari, existe uma mobilização em Campina Grande em relação à mudança no projeto do futuro Centro de Convenções da cidade. Como é que é essa história? Olha, Mônica, só recordando, esse projeto foi anunciado e, em linhas gerais, apresentado pelo governador do estado no último dia 10, aqui dentro da semana alusiva ao aniversário de emancipação política de Campina Grande. Na ocasião, o governador falou desse centro de convenções, que vai ficar ali mais ou menos na área do Mirante, na localidade de Santa Terezinha, às margens da BR-230, na saída para João Pessoa, próximo ao Garden Hotel. Falou de um investimento de 100 milhões de reais, uma área de 90 mil metros quadrados, e elencou alguns dos serviços que serão disponibilizados nesse novo para o turismo em Campina Grande. O deputado Ricardo Barbosa, que é o líder do governo na Assembleia Legislativa, revelou que foi procurado por vários segmentos empresariais de Campina Grande para abrir um canal de entendimento com o governador do estado na perspectiva de reavaliar ou de modelar algumas coisas nesse projeto. A principal reivindicação dos empresários, a principal sugestão, coloquei uma forma, é a ampliação do auditório principal desse centro de convenções que está sendo planejado. No anúncio do governador, esse auditório terá 1.000 lugares aproximadamente. E essas lideranças empresariais de Campina querem pelo menos a duplicação do tamanho de assentos nesse futuro centro de convenções de Campina Grande. Muito bem. Chegou a hora de ir a Brasília, agora saber as novidades da política, direto de Brasília. Também um abraço a você, cumprimentos a Arimatea Souza, Mônica e ao nosso telespectador, voltando de Brasília nesta quinta-feira, acompanhando os temas mais importantes aqui na capital federal. Quinta, dia 24, que marca também o fechamento por parte da nossa bancada das propostas para o orçamento da União. São 247 milhões e 600 mil reais em emendas impositivas, além das emendas individuais dos parlamentares. Estou aqui ao lado do deputado Wilson Santiago, um dos mais experientes parlamentares da nossa
nossa bancada. A bancada, de forma consensual, indicou todas as emendas para o estado da Paraíba, para todos os municípios da Paraíba, porque aqueles recursos que forem determinados pelo deputado, cada um determina uma quantidade X de município, além também de recursos para entidades filantrópicas, como São Vicente de Paula, como o Hospital Padre Zé, e também outras ações que são essenciais para o bem-estar da população de João Pessoa e da Paraíba, tanto na área de saúde como na área também de infraestrutura, de equipamento, enfim, em todos os setores. Muito bem, muito obrigado ao deputado Wilson Santiago, de Brasília, reportagem de Napoleão de Castro. Deputado Wilson Santiago, que aí só falou quando falou na questão das entidades filantrópicas, só citou os de João Pessoa, mas no estado tem muitos, inclusive em Campina Grande, né? Exatamente. 4 destaques adicionais nacionais. O primeiro deles foi suspenso novamente há pouco o julgamento da famosa apreciação do Supremo Tribunal Federal sobre a execução ou não da pena a partir da confirmação dessa pena por um órgão colegiado, um tribunal. O placar, de momento, 7 ministros já votaram, 4 votos pela manutenção desse entendimento atual e 3 votos pelo esgotamento de todos os recursos da aplicação da pena. Esse placar favorável à manutenção da situação atual é um placar meramente provisório, porque dizíamos ontem aqui no Itália Notícias, um voto decisivo era o voto da ministra Rosa Weber, e ela hoje votou pela opção de que é preciso esgotar todos os recursos até o início do cumprimento da pena. Ela disse que votou em situações pontuais, obedecendo a maioria que existia formada no Supremo. Mas, nesse caso, é uma ação de controle de constitucionalidade, ou seja, é uma ação que discute a tese e não uma situação específica, e ela votou pelo esgotamento. Na situação que vai, pelas sinalizações que acontecem, ou aconteceram previamente ao julgamento, tudo indica que vai ser derrubada essa questão da execução da pena a partir por órgão colegiado. O Supremo não terá sessões na próxima semana e o julgamento vai começar só a partir da primeira, vai ser retomado a partir da primeira semana de novembro, portanto, placar parcial 4-3, mas tudo indica que será revista a posição do Supremo mais uma vez. E a gente acompanha a votação do Supremo e nas redes sociais, eu dizia há pouco que o Supremo está discutindo atualmente uma situação, um conceito, né? Uma tese, mas nas redes sociais solta ou não solta Lula. A cara dessa discussão inevitavelmente está enquadrada, personificada, personalizada na figura do ex-presidente da República. E eu já disse algumas vezes, eu não sou da área, eu sempre repito, não é minha área, mas sempre minha preocupação é a seguinte: se queriam soltar Lula, eu acho que tem outros meios de soltar. Já podia ter soltado há muito tempo. Agora, vão soltar um monte de bandido. É um monte de bandido que vai para a rua. E tem mais um detalhe, aquilo que eu disse e repito, se do jeito que vai, aqui no Brasil, só vai para a cadeia mais do que nunca a partir de agora, pobre que não pode contratar um advogado. Pode contratar um advogado, não vai mais para a cadeia de jeito nenhum. E o Jornal o Globo publicou hoje um outro áudio ruidoso. É do Fabrício Queiroz, o ex-assessor do Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República. O Fabrício Queiroz, que está sumido, ele é acusado de administrar os contra-cheques, as chamadas rachadinhas na Câmara do Rio de Janeiro, também na Assembleia Legislativa de São Paulo. Ele, nesse áudio, que é de mês de junho, dizendo a outra pessoa que continua influindo nas nomeações das lideranças políticas próximas à família do presidente e próximas ao partido, e que atuam no PSL ou em partidos coligados ao partido do presidente da República. Aliás, se isso for realmente do jeito que estão dizendo hoje, é uma tapa na cara de quem votou
no atual presidente, achando que estava votando contra a corrupção, estava votando num grupo que estava alheio à parte dessa história de corrupção no Brasil. E duas notícias na ressaca da aprovação da reforma da Previdência no Senado. A votação foi concluída ontem. O governo está sinalizando mais 4 PECs, ou seja, 4 emendas constitucionais como prioritárias. Uma delas a reforma administrativa, outra que cogita congelar as progressões funcionais dos servidores públicos federais, a reforma tributária e também uma proposta para modificar, criar um novo vínculo entre os servidores públicos e o poder público. E o ministro Paulo Guedes, o último destaque, defendeu hoje a extinção dos percentuais mínimos de investimentos em educação e saúde para estados e municípios. Para o telespectador relembrar ou situar-se, atualmente há dispositivos constitucionais que obrigam os governos estaduais e as prefeituras a aplicarem pelo menos 25% de suas receitas na área da educação. Na área da saúde, 15% de suas receitas, no caso dos estados, 15% das suas receitas no caso dos municípios e 12% no caso dos governos estaduais. A alegação do governo é que em algumas regiões do país, principalmente nas regiões mais abastadas, sul e sudeste, essa obrigatoriedade em aplicação em saúde e principalmente educação está levando a gastos supérfluos. Tanta coisa foi modernizada na escola pública nessas regiões mais ricas do país, chamemos assim, que muitos governos não têm mais em que investir na educação, principalmente, e está tendo que inventar algumas coisas para obedecer esse mandamento constitucional de aplicação de pelo menos 25% na área educacional. A alegação do governo, que vai ser objeto de polêmica, é de que é preciso tirar essa obrigatoriedade mínima e nos municípios onde há carência, onde há necessidade de melhoria na área educacional, que eles preservem, nos seus casos particulares, esse percentual, mas que não seja uma regra nacionalizada. Não sei como administrar. Agora, que aqui, pelo menos na nossa região, na nossa realidade, mesmo com esse limite, a educação pública está do jeito que está, no fundo do poço, imagina ser ele. E a saúde nem se fala, né? A saúde nem se fala, que é um caos. Isso demonstra que o Brasil tem várias realidades distintas. É efetivamente um país continental. Né? Se é uma realidade da região sul, de áreas, de ilhas dentro do país, é outra história, né? Boa noite, Arimatea. Boa noite.